Os irmãos podem sentar. Abram suas Bíblias, por gentileza, agora no Salmo de número 90. Livro dos Salmos, estaremos lendo o Salmo 90. Quero convidá-los a fazerem uma leitura alternada da Palavra de Deus. Assim todos nós podemos participar e ler a palavra um para os outros. Livro de Salmos, Salmo de número 90, são 17 versículos, eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes: volte ao pó, filho dos homens. Pois que humanos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobrolhamos o teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Pai bendito, novamente a tua palavra foi aberta, lida. O teu povo, ó Deus, se atentou a ela. E o que pedimos ao Senhor agora, de uma forma humilde, de uma forma, ó Deus, a qual reconhecemos que sem a sua ação, sem a sua condução, nada podemos entender. Por isso, ó Pai, vem, age em nossas vidas, nos mostra, ó Deus, a verdade bíblica, e que assim sejamos fortalecidos, e que assim, ó Deus, sejamos aqueles que absorvem a tua palavra e a praticam. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 90, queridos, provavelmente é um salmo muito lido por todos nós. E provavelmente quando você pensa no Salmo de número 90, automaticamente vem aquela questão do Deus eterno e do ser humano passageiro. De um Deus todo-poderoso e do ser humano frágil, não é mesmo? Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, e no próprio contexto do Salmo, vai nos mostrar essa situação. O Senhor, Ele é permanente, o Senhor, Ele é eterno, o Senhor, Ele é imutável. Enquanto nós somos, sim, frágeis, breves, transitórios, enquanto nós experimentamos a morte, mas também experimentamos a limitação da própria vida. O Salmo, ele nos ensina, principalmente do versículo 1 ao versículo de número 11,
exatamente essa diferenciação de quem é Deus e de quem nós somos. Deus, Ele é eterno, e o salmista vai dizer que nós somos pó. O salmista vai nos dizer que Deus, Ele é ilimitado, enquanto nós somos limitados. Então, essa é a abertura do Salmo. Essa é a ideia principal de Moisés, aquele quem escreveu o Salmo de número 90, o único salmo que ele escreveu. Agora, é importante lembrarmos qual era a situação de Moisés. Um servo de Deus, um servo que experimentou grandes coisas do Senhor, um servo que caminhou com o Senhor, um servo que ouviu do Senhor coisas extraordinárias, mas um servo também que reconhece a sua limitação e que reconhece que Deus deve ser exaltado na vida. Assim, queridos, diante desse salmo, dessa abertura, principalmente dos versículos de número 1 ao versículo de número 11, e eu quero me deter do versículo de número 12 em diante, porque o versículo de número 12 é o versículo de transição, porque diante dessa diferenciação de quem é Deus e de quem nós somos, nós realmente precisamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos ensine a contar os nossos dias, não é mesmo? Que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que assim venhamos a andar de forma sábia diante do Senhor. Me parece muitas vezes que diante exatamente daquilo que eu já falei inicialmente, que diante das demandas, diante do dia a dia, diante dos trabalhos, diante de tantas coisas que nós realizamos, por alguns momentos nós achamos que nós somos ilimitados, que nós somos realmente poderosos, que as nossas decisões decidem, dão um norte, que elas orientam todas as coisas. Diante de tantas coisas que vêm sobre as nossas mãos, muitas e muitas vezes nós achamos que somos Deus. Que somos Deus. E nos esquecemos que, na verdade, nós somos pó. E Moisés, reconhecendo toda essa situação na vida, diante de tantas coisas que experimentou de Deus, ele ainda tem o espaço, no final da vida dele, ainda para clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio diante do Senhor, diante de Ti, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que faz tantas maravilhas e fez tantas maravilhas, diante de um Deus que não cessou o seu amor diante do seu povo, diante de um Deus que cumpre a sua aliança, diante de um Deus que fez a água brotar da rocha, que abriu o mar vermelho, diante de um Deus que é poderoso, eterno, ilimitado, imutável. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu não sei quando foi a sua última oração nessa direção, de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, ensina-me a viver. Ensina-me a viver. Não é ajuda-me a viver, é ensina-me a viver. Porque muitas e muitas vezes nós seguimos confiantes em Deus, esperançosos em Deus, mas vivendo não conforme o ensino de Deus. Por isso, os versículos de número 13 em diante nos traz alguns princípios para a vida, e eu gostaria então de esboçá-los aqui, a igreja, para que junto pensemos de como o servo Moisés seguiu, mesmo considerando a fragilidade da vida dele, mesmo considerando que ele não entraria na terra prometida, mesmo considerando as falhas que ele teve no seu comando, mas mesmo assim ele busca um coração sábio diante do Senhor. E o versículo de número 13 diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos.
Eu chamo a sua atenção primeiramente porque quando Moisés fala, volta-te, Senhor, não é somente uma fala simples, uma fala normal do dia a dia, mas realmente é um clamor diante do Senhor. Ele está realmente clamando, ele está realmente se derramando diante do Senhor, ele está gritando ao Senhor, Senhor, volta-te, olha para mim, perceba a minha vida, perceba esse servo frágil, esse servo ilimitado, volta-te, Senhor. Moisés aqui está na realidade não expressando a questão de um Deus distante, de um Deus que não está atento às necessidades do seu servo. Não é isso. Quando Moisés está aqui clamando, dizendo, volta-te, Senhor, volta-te, olha, até quando o Senhor estarás indignado comigo? Moisés está aqui relembrando a questão do pecado, a questão das suas falhas, a questão daquilo que realmente traz distanciamento entre ele e o Deus eterno. Então, quando ele clama, ele grita, ele se coloca diante do Senhor, ele se curva diante do Senhor, porque ele reconhece primeiramente a sua questão pecaminosa. E isso nós podemos então perceber do versículo 7 ao versículo 10, toda essa questão do pecado. Moisés ele está se colocando diante do Senhor, pedindo para que o Senhor olhe para a vida dele, lembrando ele mesmo do pacto que Deus fez com ele, da aliança que Deus fez com o povo. Um Deus pactual, um Deus de aliança. Moisés apela para a aliança de Deus. Aqui há uma linguagem de um Deus que fez uma aliança com o seu povo, de um Deus o qual realmente, de forma unilateral, de um Deus que de uma forma misericordiosa, de cuidado, derramou bondade sobre o seu povo, trazendo um povo para perto de si, e dizendo a esse povo, eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias. Queridos, clamor, mas o interessante também é pensar, que tipo de clamor foi isso? O que Moisés clamou ao Senhor? Ele clamou por compaixão. Compaixão. Ele olhou para si próprio, viu as suas demandas, viu as suas necessidades e disse ao Senhor, volta-te, Senhor, olha para o teu servo e se compadece dele. Porque frágil sou, passageiro sou, necessitado eu sou do Senhor. Deus é eterno, o homem é pó, o pecado é exposto, a vida é breve, precisamos de sabedoria, então clamamos por compaixão, clamamos por misericórdia, de um Deus que pode, sim, ser compassivo para conosco, e agir por meio da sua bondade na direção dos seus. É interessante o Salmo, porque várias vezes, de formas diferentes até mesmo, mas vai se dirigir dizendo assim, teus servos. É exatamente essa questão de relembrar que somente aqueles que são de Deus podem ter uma relação de proximidade com o Senhor, e dizer ao Senhor, sim, Senhor, tem compaixão do teu servo, tem compaixão dos teus servos, tem compaixão do teu povo, porque aqui há uma identidade diante do Senhor, a identidade de um povo exclusivo do Senhor, identidade de um povo que foi resgatado pelo Senhor, identidade de um povo o qual sim, foi pago um alto preço, e nós sabemos qual foi o preço, Cristo, na cruz do Calvário. Por isso, então, nós podemos nos achegar diante de Deus, voltar-se a Ele, clamar a Ele e pedir compaixão pelas nossas vidas, diante dos nossos pecados, dos nossos erros e diante das nossas demandas.
das nossas necessidades. Versículos de número 14 e 15. Agora, Moisés vai dizer o seguinte: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aqui agora o clamor é por restauração da alegria. Se antes era por um clamor de dependência do Senhor, agora há um clamor diante do Senhor por restauração. Sacia-nos de manhã. É interessante essa palavra, sacia-nos de manhã, porque ela nos mostra, ela nos dá a entender que mesmo que passemos pelo deserto, vem um dia novo, vem uma manhã nova, vem um momento novo com o Senhor. Mesmo que venhamos a experimentar as dificuldades, as adversidades, há o novo do Senhor, há a restauração do Senhor. Sacia-nos, nos enche, nos leva também a entender sobre a questão do amor leal de Deus. Um amor leal, um Deus que com lealdade age diante da aliança feita com o seu povo. Um Deus que não quebra a sua aliança. Um Deus que sim, nos alimenta com a sua bondade, sacia-nos, nos satisfaz completamente com o seu amor, sacia-nos, restaura a nossa alegria. No versículo de número 14, nessa transição para o versículo de número 15, ele vai dizer assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. E aqui também é algo muito interessante, porque o salmista, ele não nega as dificuldades, ele não nega as adversidades, muito pelo contrário, ele reconhece que as dificuldades, que as adversidades são resultado da soberania de Deus. Ele está convicto, atento, que todas as coisas que têm acontecido à sua vida, todas as coisas que têm acontecido na direção do seu povo, é porque Deus tem permitido, e porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, ser afligido aqui, o entendimento é exatamente esse, é um reconhecimento de mesmo nos tempos maus, nos tempos ruins, Deus está conduzindo a história do seu povo. E Ele é o único que pode restaurar a história do seu povo. Ele é o único que pode transformar a vida do povo. Ele é o único que pode trazer uma nova manhã para o seu povo. Queridos, não sei como está a sua vida nesse tempo, no quesito demandas, no quesito aflições, no quesito dificuldades, mas em Deus, o Deus da aliança, tem uma manhã, tem o dia de amanhã, e esse dia de amanhã é porque Deus, o Deus eterno, o Deus leal, o Deus que derrama o seu amor sobre a vida do seu povo, é Ele que conduz tanto o dia de hoje, mas também o dia de amanhã. Ele é o nosso refrigério. Por isso, queridos, olhemos para o dia de amanhã e clamemos também por restauração em Deus. Por fim, versículos 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua alegria, a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Por fim, um clamor de propósito eterno. Apareça aos teus servos a tua obra, apareça aos teus servos a tua glória. Aqui o salmista, ele atinge o que eu chamaria de maturidade espiritual. De um servo que reconhece sim a sua fragilidade, de um servo que sim reconhece quem é Deus, de um servo que sim para em certo momento
e pede, clamando ao Senhor, que ensine ele a contar os seus dias, de um servo que sim, agora caminha em dependência de Deus, de um servo que sim, reconhece que Deus somente é a fonte da restauração da sua alegria, mas e aqui está um servo também que reconhece que os propósitos de Deus são eternos, vão além da sua vida, vão além daquilo que ele faz, transcende a vida do servo. Porque esse Deus que faz todas as coisas, Ele é eterno, Ele é poderoso. A oração de maturidade, uma oração que se amplia, agora não é mais sobre alívio, agora não é mais sobre uma revelação qualquer, mas é uma revelação, um clamor, um pedido por revelação da obra de Deus na sua vida. É os feitos de Deus. Os feitos de Deus. E é interessante que esses feitos de Deus se conectam de gerações em gerações. Como começa o versículo de número 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, e provavelmente muitos aqui provam disso na sua existência. Avós, pais, bisavós, outros já experimentam isso na vida, filhos, netos, bisnetos, mas quando chega também no versículo de número 16, essa é a intenção do salmista, de conectar gerações, para que os seus filhos vejam as suas obras. Beleza que vem somente do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, a graça que restaura, mas a graça também que sustenta todas as gerações. Uma graça a qual também aqui nos mostra uma aliança de Deus, uma aliança o qual o Senhor fez para com o seu povo. E daí vem o final do verso de número 17. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pode parecer estranho, não é mesmo? Pode parecer esquisito, diante de tudo que o salmista desenvolveu, diante de tudo que ele percebeu de quem ele é, de quem é Deus, e ao final ainda ele dizer ao Senhor, confirma as obras das minhas mãos, seria muito mais fácil dizer ao Senhor, confirma as suas obras, mas na realidade, o que o salmista pede aqui, não é uma questão voltada ao trabalho humano, à sabedoria humana, às estratégias que nós usamos para cuidar das nossas famílias, dos nossos, para lidar com a nossa vida no dia a dia. A questão não é essa. O salmista está convicto que sem Deus ele não consegue gerir nada, que sem a sabedoria, sem esse clamor de buscar ensinamento do Senhor, nada faz. Mas o que o salmista aqui está esboçando, está dizendo, é que tudo aquilo que ele experimenta porque Deus o permite experimentar. E tudo que ele faz então para glorificar a Deus. Um contraste de um Deus que age na vida, um contraste de um Deus que sim, trabalha na vida do ser humano, um contraste de um Deus que caminha a todo momento com quem é breve. E aí nós podemos então experimentar na vida os acertos, as maravilhas de Deus. O homem é pó, os seus dias são como a relva, mas os feitos de Deus na vida do homem permanecem para todo sempre. O homem passa, mas Deus permanece. E os feitos do homem, e os feitos de Deus na vida do homem, permanecem eternamente. Que assim nós possamos perceber as nossas vidas diante do Senhor. O Salmo de número 90, ele encontra o seu cumprimento final em Cristo. Cristo é o eterno. Cristo venceu a morte. E Cristo restaurou a vida dos seus.
a aliança de Deus completa na vida do seu povo. Que nesta manhã possamos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos ensine a viver segundo a sua verdade, segundo a sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, lida, pela tua palavra, ó Deus, que foi ministrada. Mas te agradecemos especialmente porque o Senhor ministrou em nossas vidas, nos conduziu segundo ela, nos trouxe alerta, ó Deus, para quem o Senhor é e para quem nós somos. O Senhor nos trouxe o alerta, ó Deus, das nossas necessidades diante do Senhor. A necessidade de sermos perdoados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor. A necessidade, ó Deus, de sermos achados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, porque em nós não existe nada. Somente o Senhor é bondoso para conosco, misericordioso, aquele que exerce um amor leal sobre as nossas vidas. Nos ajuda a viver, ó Pai, para Ti. Que as nossas obras, ó Deus, elas sejam eternas. Não porque, ó Pai, nós a fazemos, não porque nós buscamos, mas porque o Senhor as realiza em nós. Obrigado, ó Deus, pela sua soberania sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Nos ajuda, ó Deus, a viver cada vez mais próximos do Senhor, para que assim venhamos, ó Deus, desfrutar do seu amor, da sua alegria, para que venhamos, ó Deus, a ser satisfeitos pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta manhã. Abençoa o teu povo, o povo da tua aliança, em nome de Jesus.